Diante da pergunta, mamãe, Papai Noel existe? O que você responderia para a sua criança? A criança até 3 anos, até ao redor de 3 anos, ela precisa dos contos de fadas, das histórias de faz de conta, das brincadeiras de faz de conta, para ajudá-la a resolver e a entender uma série de questões pessoais que ela tem. Ela tem medos, ela tem angústias, ela se vê colocada frente a situações as quais ela não consegue entender, e são justamente as histórias infantis que vão dar a ela subsídios e elementos suficientes para que ela possa compreender tudo isso que está acontecendo com ela. Por isso e por essa razão é que os contos de fadas, eles são fundamentais não só para a saúde psíquica, mas também para a constituição psíquica na infância. Até os 3 anos, a criança acredita piamente que, de fato, existem não só Papai Noel, mas também tem o Coelhinho da Páscoa, mas também tem o Saci Pererê, uma série de personagens fruto da fantasia. Assim foi com o Papai Noel. Esse Papai Noel que nós conhecemos hoje, esse senhor com cara de bonachão, bochecha vermelha, vestido de vermelho, com aquela barba longa e aquele chapeuzinho, ele é uma releitura, ele é fruto de uma releitura de um indivíduo que precisou fazer uma propaganda para a Coca-Cola. Tanto é que muitas vezes aparecem em fotos e representações o Papai Noel carregando, além do saco de brinquedos, uma garrafa de Coca-Cola nas mãos. E junto com esta releitura do Papai Noel, aos Estados Unidos, eles também fizeram uma releitura inteira desse momento chamado Natal. Muito mais para atender uma demanda econômica do que verdadeiramente para atender a uma data que seria supostamente a data do nascimento de Cristo. As crianças, elas são, assim como os adultos, elas são seduzidas por todo esse movimento que há em torno do Natal. Não só do Papai Noel, mas como também a questão dos presentes, como também a questão da chegada do Papai Noel. Nós não temos exatamente lareiras, mas de repente entrando pela porta, entrando pela janela. E essa espera para esse final maravilhoso faz com que as crianças aprendam a lidar com uma coisa que demora, ou seja, hoje tudo é muito imediato, as coisas acontecem muito aqui e agora e já. O esperar a chegada do Papai Noel faz com que a criança aprenda a esperar o seu momento, não só o momento que ela certamente ganhará algum brinquedo, mas ela vai fazer uma generalização e vai aprender a esperar também o momento de falar, ela vai aprender a escutar o amigo. Então, tem uma série de vantagens com esse evento que acontece ao final do ano. Por outro lado, quando os pais se apropriam da figura do Papai Noel para punir ou não o filho, alegando que se ele continua fazendo aquele comportamento, ele não vai ganhar o presente no final do ano, porque o Papai Noel não trará, essa não é uma boa ideia. Os pais precisam assumir se eles querem ou não punir os seus filhos e por que eles querem fazer isso. Isso precisa estar extremamente esclarecido e, na verdade, a criança deixa de ganhar alguma coisa porque ela certamente fez alguma coisa errada. Não é porque Papai Noel quer ou não quer. Não, é porque o ato que a criança fez é um ato inadequado, é um ato errado. Então, normalmente,
quando se faz um ato errado, além de acolher a criança, colocar no colo e explicar as razões pelas quais aquele ato não pode ser executado, e os pais também podem, se faz parte da família, da cultura da família, punir ou não a criança que teve aquela atitude. O que não pode é colocar na conta do bom velhinho a punição da criança. Voltando à questão, o que devo responder para o meu filho? Então, a partir dos 3 anos, a criança já consegue, sim, identificar o que é real, né? A realidade e a fantasia, né? Ela já tem elementos para entender que o coelhinho da Páscoa não coloca ovo, que o Saci Pererê é uma fantasia criada na história, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e assim por diante. No entanto, muitas vezes é conveniente para a criança manter-se nessa situação cômoda, continuar acreditando que Papai Noel existe. Sim, de fato, ele existe, né? Quando, numa festa de Natal, os pais têm a oportunidade, com as crianças mais velhas, eles podem, por exemplo, fazer um rodízio de quem será naquela vez, naquela noite, o Papai Noel. Não tem necessariamente que ser sempre ou o tio, ou o velho, ou o primo engraçado. Não, porque a criança vai entender que Papai Noel, na verdade, é uma fantasia, né? E que qualquer um de nós que queira dar alguma coisa para alguém, ou porque gosta, ou porque tem prazer em dar alguma coisa, qualquer um de nós pode se sentir Papai Noel. E se a criança insiste e pergunta, mas onde é que está o Papai Noel de verdade? Até porque um Papai Noel que para os americanos mora no Polo Norte, para os europeus mora na Lapônia, na Finlândia. Ele não teria condições de, em uma única noite, chegar aqui no Brasil. Até porque quando crianças, viajam para visitar a vovó ou vovô, eles gastam 2, 3, às vezes até mais horas. Então, como é que o Papai Noel conseguiria chegar? Inclusive porque ele não tem avião, ele tem renas. E renas não voam porque não têm asas. Então é interessante conflitar a criança com essas informações, para que a criança, ela própria, consiga fazer a avaliação e ela própria chegue às suas conclusões. Mas, se a criança insiste, onde é que está o Papai Noel de verdade? E você pode responder, o Papai Noel de verdade só existe na sua imaginação. Quanto você acreditar, ele existe. Porque nos contos de fadas, o que a gente tem? A gente tem os dragões, a gente tem os cavalos alados, a gente tem as fadas madrinhas, e de fato, elas só existem na história. Então, enquanto eu estou ouvindo a história, ou enquanto eu estou contando a história, de fato eu acredito que todos aqueles feitos que aqueles personagens fazem, eles são verdadeiros. Mas uma vez eu fechei o livro de história, aquilo só permanece na minha cabeça, na minha imaginação. E isso, à medida que você fala assim para a criança, que ele só existe na sua imaginação, faz com que a criança respeite, então, a criança que já cresceu e que já não acredita mais no Papai Noel, ele vai respeitar o primo menor, o amigo menor. Por quê? Porque na imaginação do primo e na cabeça do primo, o Papai Noel ainda existe. Cada criança tem o seu tempo de maturação. E isso, né, deve ser respeitado pelos amigos, pelos pais, pelos professores. É claro que tem um momento que a criança já deveria achar isso, por exemplo, com 7 anos, certamente a criança sabe que Papai Noel não existe. Ela já escutou dos amigos em conversas, ela já ouviu na própria família que comprou presente, que guardou e que escondeu. No entanto, o que ela faz? Ela procura
procura a mãe, procura o pai para confirmar aquela hipótese que ela tem, uma vez que os pais são as pessoas nas quais ela mais confia. Então, ela procura para referendar a dúvida dela. O que muitas vezes acontece é que os pais não confirmam que ele não existe. Os pais, ou por insegurança, ou por achar bonitinho, eles dão a entender, dão uma resposta dúbia, ou às vezes até ao contrário, falam, não, filho, claro, você não viu? Ele chegou de noite ali com aquele saco de presente. Isso para a criança é muito ruim, né? É melhor, é preferível os pais se anteciparem na informação do que eles mentirem para a criança. Por quê? Primeiro porque quando os pais, eles mesmos, falam para o filho, eles garantem a qualidade da informação que eles estão dando. A informação será passada pelos pais. Não há risco de outras pessoas virem e dar a informação. Porque mais tarde, quando a criança perceber que foi enganada pelos pais, ela não voltará a questioná-los com relação a alguma dúvida dela. Porque ela sempre ficará com aquela sensação de que os pais não lhe contarão a verdade. A não ser que a criança procure os pais, esses pais que costumam fantasiar para a criança, porque ela também fica ou se sente confortável numa condição de criança pequena. Os pais não contam a verdade porque não querem se defrontar com o fato do filho ter crescido, e o filho procura se apoiar nessa informação, mesmo sabendo que ela não condiz com a realidade, porque para ele é mais confortável ouvir dos pais quase que uma confirmação: você ainda é o meu bebê. Por outro lado, não falar a verdade para a criança pode gerar algum constrangimento, como, por exemplo, as crianças maiores debocharem da criança que, apesar de ter a mesma idade, ainda acredita em Papai Noel. Então, isso é razão para o bullying, isso é razão para a criança se sentir deslocada do próprio grupo, porque ela está se apoiando numa informação dos pais. E, na verdade, entre aspas, ela está sendo traída por essa informação. Por isso que é importante que os pais digam sempre a verdade quando são perguntados a respeito do Papai Noel. Se ainda não são perguntados ou não foram perguntados, até 3 anos, 3, 3,5, 4, é uma fantasia que pode sim, a depender da família, se não tiver outro inconveniente, ser mantida, até porque ela está viva em todos os shoppings das cidades. A partir dessa idade, é conveniente que os pais já façam, então, aquele rodízio que eu sugeri, ou que coloquem a roupa ou o capuz do Papai Noel na criança, o gorro, para que ela também comece a entender esse movimento. E ela possa realizar, então, que de fato o Papai Noel ou é o pai, ou é o irmão mais velho, ou é o primo, ou é o tio. Não existe exatamente aquele bom velhinho que é fruto de uma criação de marketing, né? Então, aos poucos, a criança vai se apropriando dessa informação. E para as crianças mais velhas que confrontam os pais com esta pergunta, é fundamental que os pais sejam absolutamente claros e expliquem que, de fato, o Papai Noel só existe na nossa imaginação. Mas, mesmo assim, é muito bom acreditar nele, não é isso? Muito bem, hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado
desse vídeo. Se assistirem e gostarem, por favor, compartilhem. Sexta-feira que vem haverá outro. E eu continuo falando que é muito bom falar para quem quer escutar. Obrigada e até lá!